Olá, sejam bem-vindos à sessão da tarde da Faculdade Legale. Antes de mais nada, já vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e ficar por dentro de tudo que acontece, tá? E antes de mais nada, olha só aqui atrás, que cenário lindo, pessoal. Não, eu tô aqui de boca aberta, parabéns para a galera do marketing, hein? E olha só, hoje tem mais uma cereja do bolo com o professor Ademir dos Santos. E Vanessa? Tudo bem, professor? Tudo jóia, boa tarde. Mas nós estamos de vermelho, não acredito. Tá vendo só? Ó, como assim? Tá bonito pra gente fazer um post depois no final no nosso Instagram, hein? Não olha tá no aí. Instagram da Faculdade Legale? Dá sim, com certeza. As mulheres já se arrumam de natureza todos os dias, são muito bonitas, né? Mas eu vou aproveitar que eu tô de cabelo cortado, ó, camisa bonitinha aqui, ó. Vamos fazer um post bem bonito para postar depois no Instagram do Legale depois, tá bom? Vamos sim. E olha só, o pessoal aqui no chat já falou. Hoje a gente vai ter mais uma cereja do bolo com o professor Ademir. Ademir é top. A galera só tava aqui, ó, já na contagem regressiva. É isso aí, hein? Legal, professor, hoje a sessão da tarde é toda sua, tá bom? Pessoal, curte, compartilha e tamo junto aí. É isso aí. Obrigado, Vanessa. Gente, uma ótima tarde a todos vocês. Mais uma segunda-feira aqui, discutindo um pouquinho sobre direito de trânsito, que é uma área tão pouco explorada na advocacia, não é isso? Direito de trânsito, eu sempre digo que mudou a minha vida profissional, consequentemente mudou também a minha vida pessoal, porque entrando mais dinheirinho na conta, né, facilita a vida, a gente consegue proporcionar momentos memoráveis, né, não só para a gente, mas para aqueles que a gente ama, para aqueles que estão próximos da gente, né? Então deixa eu cumprimentar a galera, já tem uma galerinha aí assistindo, uma ótima tarde, Marcela, doutora Nara, tem uns códigos aqui, ó. Vou falar o final aqui. O Reis, Eduardo Gomes, Marcos Moreira, meu irmão, Sandra, Márcio Borges, olha só, e a Faculdade Legale atingindo todo o Brasil, como sempre, né? Tem aluno aqui para todo lugar do Brasil, né? Tem São Paulo, tem Minas Gerais, tem Rio de Janeiro, tem Paraná, Rio Grande do Sul e assim por diante. Olha aí. Judá Advocacia, show de bola. E é isso aí, gente. Eu tô aqui, ó, na tela com vocês. Tô na tela com o meu slide, que vai aparecer para vocês também aí. E tô de olho no meu chat aqui também. Então, se surgir pergunta, é só você chamar aqui no chat, vai lançando. Claro que vamos nos atentar às perguntas pertinentes ao quê? Ao tema de hoje, tá bom? E aí as perguntas fora do tema, você pode me chamar lá no meu direct, no Instagram, ou no Facebook, que a gente vai batendo um papo, tá bom? Mas hoje o tema é muito legal, muito importante e muito polêmico, tá? Então, na verdade, nós vamos falar sobre uma das infrações do século XXI. Por que eu estou falando isso? Porque a infração de celular, ela houve uma evolução dentro desses 23 anos de vigência do CTB. Falando de vigência do CTB, eu vi aqui o Eduardo postando alguma coisa, doutor Eduardo Gomes, que é de Rondônia. Olha só onde nós estamos chegando. Vocês não sabem o frio na barriga que me dá quando eu começo a parar para pensar de onde a minha voz está chegando, né? É gratificante, mas ao mesmo tempo um peso, né? O peso da responsabilidade aumenta a cada dia. Porque quem me conhece sabe que o meu superpoder é se importar com você. E cada dia mais eu quero trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai realmente transformar a sua advocacia, a sua assessoria, o seu escritório de despachante, seja qual for a atividade, o ramo aí, né? E falando sobre 23 anos de vigência do CTB, hoje, dia 12 de abril de 2021, nós estamos aqui, então, com a entrada realmente em vigor da Lei 14.071. Então, só um parênteses bem rápido, hoje entra em vigor a Lei 14.071 de 2020, a famosa lei dos 40 pontos, que na verdade não é só essa questão dos 40 pontos que são tratados lá,
das 39 alterações que o CTB sofreu nesses 23 anos de vigência dele, essa te digo que foi uma das que mais mudou, a mudança mais significativa. As duas últimas, na verdade, a 13281, as duas últimas não, né? Algumas das últimas, né? A 13281, que foi em 2016, fez uma mini reforma. E agora, mais uma vez, o CTB passando por mais uma mini reforma e fazendo com que todos voltem a estudar muito. Por quê? Mudou muita coisa, realmente mudou. E a gente tem que se adaptar. Mas eu costumo dizer que, se fosse fácil, ninguém procurava um advogado para tratar, né? Se fosse bem tranquilo, as pessoas resolveriam seus problemas sozinhas. E graças a Deus que é difícil, porque elas procuram quem? Os especialistas. E eu quero ver vocês aqui hoje, nós vamos tratar do tema infração de celular, multa de celular, né? Que é a infração do século XXI. E eu quero ver vocês aqui todos saindo dessa sessão da tarde, experts sobre esse tema. Especialistas de fato e não de direito, beleza? Então vamos lá, gente. Sobre a infração de celular. Houve uma evolução. Antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem está assistindo, já deixa seu like, né? Claro, deixa seu like aí pra gente. Compartilha para os seus amigos. E eu quero saber aqui quem é veterano e quem é novato. Então, vou fazer sempre essa distinção aqui para eu poder entender e me aprofundar mais em algum tema, menos em outro e vice-versa, tá? Então, se tiver muito novato aqui, eu preciso me atentar em alguns temas, uma linguagem mais simples. Se só tiver veterano, eu falo numa linguagem um pouco mais técnica, mas o fato é que hoje vocês dois vão sim, tanto novatos quanto veteranos, aprender muita coisa sobre isso, tá bom? Então é isso aí, ó. Ó, o Andrei aí, tá na pegada aí, Guarapuava, Paraná, e assim por diante, ó, aí, ó. Tem aí, ó, Luiz Antônio de Moraes, novato. E aí, logo mais, os novatos vão começar a digitar aqui que são veteranos, não é isso? Logo, logo os novatos vão se tornar veteranos aqui nas nossas sessões da tarde, beleza? Então vamos lá, gente. Infração do celular. Desde a vigência do CTB, o CTB é uma lei que foi publicada em 97, 23 de setembro de 97, e entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98, correto? De 98 para cá, ou seja, nesses 23 anos de trajetória do CTB, muitas águas rolaram, muitas coisas aconteceram, tá? E aí, ó, o Coronel Alcio está por aí também. É isso aí, Coronel. Um prazer, tá? Um abraço. E aí, o que acontece, gente? Muitas águas rolaram. O celular, quem é das antigas, eu já estou com meus quase 43 anos, eu peguei a época do celular, que era aquele famoso tijolão, aquele que abria o flip assim, ó, punha no ouvido, e que, na verdade, só servia para fazer volume na cintura, só servia para fazer esse volume e ter um status, que não funcionava em todos os lugares, né? Quem pegou essa época do celular bem tijolão mesmo, não vou falar marca aqui para não ter nenhum problema, mas quem pegou essa época do celular bem grandão lá, aquele pesado lá na cintura, né? E aí, naquela época, qual era a atividade fim? A principal finalidade do aparelho celular. A principal finalidade do aparelho celular era, sem sombra de dúvidas, telefonema, não é isso? Você usava ele só para telefonar. Depois, houve uma evolução. Começou a onda do SMS. Doutora Andresa está por aí também, Edenilson, e é isso aí. E a turminha está chegando. E, gente, olha o like aí. Depois eu vou perguntar para a Vanessa se nós vamos disponibilizar esse material ou não. Mas da minha parte, eu só vou disponibilizar se tiver as curtidas de sempre aí, beleza? Então, estou acompanhando as curtidas aqui e eu quero ver você aí sentando o dedo aí no like para a gente entender que esse conteúdo vai te ajudar realmente, beleza? Então, evolução do celular começou lá bem no começo. A questão de utilização para telefonemas. Depois veio essa situação do quê?
do SMS, que era uma mensagem, e aí foi vindo a evolução do aparelho celular durante todo esse tempo. E aí o que acontece? Essa evolução, ela então trouxe novas situações, novas tecnologias vieram, e inclusive hoje, em algumas situações, o aparelho celular ele é utilizado como um apetrecho, um periférico do seu veículo, quando ele é, por exemplo, um dispositivo de GPS. Não é isso? Quando você utiliza o GPS do celular, ou o aplicativo de mapas, ele acaba se tornando um periférico, um acessório lá do seu painel, não é isso? Olha a importância de você entender tantas situações para você poder recorrer de uma multa. E digo mais, já seguindo aqui nessa pegada, vou te dizer uma coisa. Hoje existem motoristas de táxi, motoristas de aplicativo, e são inúmeros aplicativos, não vou falar o nome das empresas aqui, porque nós não estamos ganhando, né, a propaganda aqui, a publicidade, mas na verdade assim, existem os motoristas de aplicativos, motoristas de táxi, e eles todos estão migrando para aplicativos. Eles estão migrando para essa questão do aplicativo. Seja taxista, seja motorista de aplicativo, assim, comumente conhecido, tá? Fora isso, empresas de transporte que têm também um método de rastrear, um aplicativo de logística, que também é utilizado o aparelho celular, no painel. Olha só o nicho que é a infração de celular para você introduzir no seu escritório e fazer como uma porta de entrada. Muitas vezes a pessoa pensa assim, vou ganhar dinheiro fazendo o recurso de uma multa de celular? Fazer o recurso de uma multa de celular muitas vezes não vai te dar um retorno significativo financeiro quando você está trabalhando com uma multa por si só. Mas entenda o seguinte, empresas como cooperativas de táxi, empresas de transporte que utilizam o celular como um apetrecho lá no painel, né, para usar os seus aplicativos, nesse caso você pode oferecer um trabalho personalizado para aquela empresa, uma assessoria preventiva, por exemplo. Você pode dar uma palestra em uma cooperativa de táxi, por exemplo. Diga-se de passagem, teve um dia que eu fui ministrar uma palestra na UAB e aí foi um táxi que veio me buscar, me levou e me trouxe. E aí o rapaz da cooperativa falou, ô doutor, me dá o seu cartão aí que eu vou pedir para você fazer uma palestra lá na cooperativa. Porque essa questão de trânsito aí, a gente está precisando de umas dicas. Olha só onde pode chegar. Uma informação que você pode utilizar nos seus posts, na divulgação das suas redes sociais, do seu escritório, tá bom? Então, a infração por si só, tem gente que não gosta. É lucrativo, sim. Você escalando, fazendo recurso de multa, escalando na quantidade, você lucra, sim. Mas tem gente que pensa assim, quero lidar com suspensão, com cassação, quero lidar com processo administrativo de grande porte. Mas uma suspensão que tem uma infração de celular, né, com um auto lavrado de forma equivocada, né, um auto contendo um vício, você consegue cancelar uma portaria de suspensão. E, mais uma vez, a importância disso tudo. E nós estamos numa fase que essa infração ainda não está pacificado os conceitos de como fiscalizar. Então, é muito importante. Essa é uma infração típica que você vai encontrar várias formas de fiscalização e que você pode interpretá-las a favor ou não do seu cliente, tá bom? Então, falando sobre a multa de celular, vamos lá. Vou dispensar aqui a minha apresentação, tá? A minha apresentação, Ademir Santos, advogado especialista em direito de trânsito, atuo desde 2002 nessa área, atuei na fiscalização de trânsito, trabalhei no Detran de São Paulo, advogando para os motoristas e julgando recursos como conselheiro do CETRAN, que fui no ano 2019, tá bom? Se você quiser saber mais do professor Ademir, basta você ir lá no Instagram, @Trânsito na Prática, no Facebook,
Trânsito na Prática, ou no meu canal do YouTube também, youtube.com/Trânsito na Prática, beleza? E aí vamos então para essa parte da infração de celular. Estatísticas. Eu já comentei com vocês aqui sobre a questão do público, né? Do nosso público, quanto advogados, quanto despachantes, quanto assessoria, que pode ser focado, nichado para motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, empresas de transporte que utilizam lá seu programa, seu aplicativo para logística, para fins de logística e rastreamento, etc. O fato é que hoje eu vejo até te digo mais, até para você começar a abrir sua mente um pouquinho sobre questões de publicidade e a importância do digital, né, do marketing digital hoje nas nossas advocacias. A pessoa, quando ela está conduzindo um veículo, muitas vezes ela vê um banner gigante, várias cartazes em poste lá, CNH suspensa, caçada, ela não vê aquilo lá. Banner enorme, né, outdoor. Na minha cidade aqui, São Paulo, existe uma lei da cidade limpa, né? Então, aqui há uma proibição sobre questões de outdoor, mas várias outras cidades é permitido. E muitas vezes o condutor está lá no seu veículo, conduzindo lá na via, e ele não olha sequer uma sinalização de trânsito, não é isso? Mas algo que ele está sempre, quando ele está conduzindo o veículo, é com o celular. Pode ter certeza que aqui que ele não poderia estar, ele vai estar, mesmo dirigindo. Seja no intuito de uma ligação, seja de assistir um vídeo, mandar uma mensagem de áudio e etc. Né? E aí vem a questão da infração do século XXI. Hoje tudo está muito informatizado. E uma das infrações mais cometidas é essa do celular. E eu trago para você vai falar, Ademir, estatística de 2019, já te explico por quê. Eu estou trazendo uma estatística aqui do portal de mobilidade segura da Prefeitura de São Paulo. Ou seja, essa estatística, essas infrações, referem-se apenas à minha cidade aqui, São Paulo, município de São Paulo. São infrações aplicadas, penalidades aplicadas pelo órgão de trânsito do município de São Paulo. Agora, faça a conta de vários municípios do estado de São Paulo ou de todo o território nacional, para você que quer atuar em todo o território ou que vai trabalhar, prestar uma assessoria para uma empresa de transporte que corta aí todo o nosso território nacional. E por que eu estou trazendo 2019? 2019 é o melhor padrão para a gente seguir na nossa normalidade. 2020 não foi normal e ainda assim os números foram mantidos. Esses números que eu vou mostrar para você aqui de 2019, eles foram mantidos em 2020 e estão tendendo a ser mantidos também em 2021. Por que eu não trouxe 2020 aqui para você, comecei em 2021? Porque, na verdade, esse portal aqui, ele está com uma certa instabilidade. Já há alguns dias que eu estou entrando, tentando buscar informação, e está um pouco carregada a situação, ele está passando por uma alteração. Então, por isso. Mas se você entrar aqui nesse site, que eu estou colocando aqui o apontador a laser no slide, você vai conseguir verificar não só essa infração de celular, como todas as outras, inclusive por região, por horário, dia da semana, por mês, tá? É um site, uma dica bem interessante para você. E aí, vamos lá então, 2019, olha só o total de penalidades aplicadas no ano de 2019, de janeiro a dezembro. 10.522.440 penalidades. Foram multas efetivamente aplicadas durante o ano de 2019. 10 milhões. Beira aí 900 mil a 1 milhão por mês, tá? 2020, a tendência foi aí de 1 milhão
de autuações por mês, variou um pouquinho, 900, 800, mas está nessa média, de 900 mil a 1 milhão de multas, penalidades de multa aplicadas por mês. Isso eu estou me baseando em números aqui na minha cidade de São Paulo, volto a dizer, beleza? Olha só, desses quase 11 milhões de multas aplicadas, 23% foram de autuações feitas no modo manual, que é o agente constatando e lavrando o auto de infração realmente. E os outros 76% foram através de fiscalização eletrônica. E aí, fiscalização eletrônica, entenda-se aí, ele tem várias divisões, né? Multa de radar, as multas de equipamento não metrológico, então avanço de sinal vermelho, transitar em faixa exclusiva, parado em cima de faixa de pedestre, rodízio, dentre outras infrações que podem ser constatadas por equipamento eletrônico, tá? Equipamento eletrônico. Então, olha só, talvez aí um tema de uma sessão da live. Quem quiser aí, já coloca aí, hashtag fiscalização eletrônica. Se você quer uma sessão da tarde tratando desse tema em si, e aí eu trago todas as possíveis, as possibilidades de fiscalização eletrônica e os atos normativos. Se você quiser, a gente pode ver isso aí, tá bom? Então, olha só a questão do percentual. E aí, falando sobre a multa a estatística de celular, eu peguei janeiro de 2020, olha só, quase 910 mil, 909 mil infrações, penalidades de multa aplicada efetivamente, tá? Foram aplicadas, 909 mil, tá? E olha o ano de 2019 inteiro aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Isso, olha aqui, ó, 2019. Infração de celular. E aí eu até vou trazer melhor esses enquadramentos para você, mas aqui nós já vamos ver a estatística e já vamos ver também quais são os enquadramentos, as possibilidades, as condutas infracionais relacionadas ao aparelho celular, beleza? Então, infrações de dirigir o veículo utilizando fone de ouvido conectado à aparelhagem sonora. Até trago uma imagenzinha aqui para exemplificar isso aí. Foram 1.122. Aí você fala, poxa, que número pequeno. Realmente, essa é uma infração um pouco difícil de se constatar, porque, na verdade, há uma necessidade de abordagem para se constatar se o aparelho celular, o fone está ligado no aparelho celular ou no aparelho de MP3, por exemplo, MP4, aparelhagem sonora, tá? Então, há uma necessidade de abordagem nesse enquadramento. Então, nesse caso, o número é menor, porque a gente sabe que as infrações, quase que 100%, têm sido lavradas, os autos de infração, sem a abordagem. E isso, na verdade, até aqui um parênteses meu, né, é algo triste de se ver, porque, na verdade, os órgãos se preocupam tanto com a segurança viária, não é isso? E tem diminuído cada vez mais com vários argumentos, né? A dificuldade de abordagem por conta do trânsito, por conta do local, mas a verdade é que cada vez mais a regra virou, a exceção virou regra, né? Os veículos não estão sendo mais abordados. Então, por isso, esse número baixo. Mas olha o próximo aqui, ó. Infração de dirigir veículo utilizando o telefone celular, 65.400. Dirigir manuseando o telefone celular, 147 mil. E dirigir o veículo segurando o telefone celular, 138 mil. Olha, então, que no ano de 2019 foram aplicadas somente no município de São Paulo, só no meu município aqui, só o órgão municipal, sem contar órgão estadual, porque aqui, ó, a competência também é do Estado, tá? Então, a competência aqui também é do Estado. Sem contar Detran, sem contar os outros municípios da região metropolitana,
Imagine todo o território nacional, quantas penalidades de multa referente a celular são aplicadas, tá? Então, olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se tem alguma... Olha, a turminha tá querendo fiscalização eletrônica, hein? Show de bola, isso aí. Hoje, ó, a doutora Andresa aí falando, né? Sem contar que, com 2 infrações de manusear ou segurar o celular, reduz para 20 pontos a suspensão. É isso mesmo, Andresa, ó. Olha a importância de você entender isso. E hoje, até falando já dessa estatística, deixa eu traçar também aqui uma estratégia de você divulgar os seus serviços, né? Muitas vezes a pessoa fala, como que eu vou cobrar para uma multa de celular? Muitas vezes a pessoa, imagine agora, a partir de hoje, a regrinha de suspensão é o seguinte, 40 pontos para quem não tem nenhuma infração gravíssima, tá? 30 pontos para quem tem uma infração gravíssima e 20 pontos para quem tem 2 infrações gravíssimas, tá? E essas 2 últimas aqui, ó, se você pegar aqui na tela, as 2 estatísticas aqui, ó, de 147 mil e 138 mil, são as mais cometidas, correto? E são os 2 enquadramentos que geram 7 pontos na carteira do condutor. Se ele cometer 2 infrações, uma de cada aqui, ó, ele já perde o direito de computar 40 pontos e passa a ter somente 20. E aí, olha só, 20 ou 30, né? Se for uma, 30, se for 2 infrações gravíssimas, 20. E aí, quando a pessoa chega com uma infração de celular no seu escritório, a primeira pergunta que você tem que fazer, a primeira pesquisa que você tem que fazer é quantos pontos esse cliente tem no seu prontuário. Porque se ele tiver mais de 20 e cometeu uma gravíssima, ele já está meio ali balançado ali, né? Só vai poder até 30, né? Ó, se ele tiver mais de 30, cometeu uma, já foi. Se ele tem 20, mais de 20, cometeu 2 infrações de celular, já foi também, suspenso. Então, você tem que analisar essa questão e trazer para o aspecto da regularização da CNH, e não do valor pecuniário de, vamos arredondar aí, R$300 de uma multa dessa, tá bom? Então, veja aqui, ó, os números dizem por si só. É uma infração muito cometida. E eu sugiro que você faça essa pesquisa hoje pela Lei de Acesso à Informação. Você consegue muito fácil esses dados da sua região. Então, para quem é de São Paulo, está aqui, já tem até o site. Mas você pode pesquisar de outras regiões também, das regiões que você vai atuar, das regiões onde o seu cliente vai transitar, né? O seu cliente, pessoa jurídica, empresa de transporte, né? E aí você pode trazer uma informação para ele, já gerando uma certa precaução, né? Uma certa, inclusive, medo, né? Temor, gerando um certo temor. Olha, cuidado com isso que você pode se prejudicar, tá? E aí você mostra que você tem a solução para esse problema. Então, vamos lá, seguindo. Falando sobre essas infrações, eu vou trazer um pouquinho, um conceito bem rápido inicial sobre quem pode legislar sobre trânsito, mas bem rapidinho mesmo, né? Sobre a competência do CONTRAN. Então, o CONTRAN, tudo que fica de forma aberta, né? Tudo que não é pormenorizado no CTB, desde que o CONTRAN não inove, ele pode regulamentar, tá? Ele não pode criar, não pode inovar, mas ele pode regulamentar. E aí, essa é uma das competências do CONTRAN. O artigo 12 traz as competências do CONTRAN, e lá ele fala que compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito. Ou seja, tudo aquilo que precisa ser detalhado, o CONTRAN vai regulamentar. E aí, dentro dessa sistemática, para você entender melhor, o CONTRAN tinha que regulamentar todo o procedimento de fiscalização. E para isso ele criou, então, o que nós chamamos aqui, o que ele intitulou de Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT. Esse é um termo muito utilizado e
já fica a dica para você aí, ó. Vou trazer uma relação de resoluções aqui, que você tem que entrar no site do Denatran e baixar essas resoluções, tá? Então, ó, resolução do CONTRAN 371 criou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1, que cuida das infrações de competência do município, tá? Essa resolução 371, lembra que eu falei que o CTB sofreu 39 alterações de 98 até hoje? Devido a essas alterações, algumas infrações foram criadas, outras foram alteradas, e esse manual precisou passar por uma alteração. Em 2014, a resolução 497 alterou essa primeira resolução 371. E aí ele criou e alterou algumas coisas no volume 1, que trata das infrações de competência do município, tá? Olha aí, ó, trago para vocês, tá aqui na tela, não se preocupem muito com tanto, meu Deus do céu, precisa decorar isso? Não, é só para conhecimento. O que ele alterou e o que ele criou, tá? Então, ele alterou aí alguns itens do manual, né? Alterou algumas fichas e criou também uma ficha dentro dessa resolução 497. Quem está gostando aí, já deixa seu like, enquanto eu tomo um golinho de água aqui. Então, vamos lá, gente. Aí, ó, a Andresa está perguntando aqui, ó, como fica a questão dos carros que tem Bluetooth? Eu já vou falar disso aí, doutora Andresa. Vai ter um slide específico sobre isso. E já fica aqui a pergunta para você. Motorista que atende celular, utiliza o celular com as duas mãos no volante, por meio do Bluetooth. Isso, inclusive, é uma tecnologia dos carros mais modernos, mais novos, tem isso aí, né? É considerado infração ou não? Fica a pergunta aí, quero que você coloque no chat. Vamos fazer essa pergunta aí, quero que vocês coloquem no chat. Você considera que é infração, sim ou não? Atender um telefone com as duas mãos no volante via Bluetooth. Já coloca aí, mas vai ter, doutora Andresa, um slide que eu vou tratar disso aí, beleza? Então vamos lá, gente. Alterações que o Manual Brasileiro sofreu, e já digo uma coisa para vocês, no que tange a infração de celular, esse manual está desatualizado, tá? Então, na verdade, olha só, que a última alteração do volume 1 do Manual Brasileiro foi em 2014. E de 2014 para cá, muitas águas rolaram. E aí houveram alterações significativas e o CONTRAN, por incrível que pareça, não teve tempo ainda de atualizar essas fichas, tá? Então, há aqui discussão. O que para a gente é bom. Espero que fique assim por um bom tempo ainda. Porque, na verdade, quanto mais aberto estiver o tema, mais chances de discussão, de interpretação nós temos, tá? E é justamente isso que eu vou trazer para vocês já já. Então, o volume 2 é a resolução 561, tá? Ele foi criado em 2015 e até hoje não sofreu nenhuma alteração. Existem algumas infrações que estão desatualizadas. Mas por que eu estou trazendo esse tema aqui, Manual Brasileiro de Fiscalização, para você? Porque, na verdade, esse manual criou fichas de enquadramento. Cada infração de trânsito possui uma ficha de enquadramento, onde lá o agente ele deve se amparar totalmente. O agente, eu costumo dizer que ele está algemado, ele está engessado à ficha de enquadramento que esse manual aqui criou. Então, cada infração de trânsito tem uma ficha trazendo as informações sobre a infração, se precisa de sinalização, se não precisa, se precisa abordar ou se não precisa, quando você deve autuar, quando você não precisa autuar, e aí ele te remete, de repente, uma conduta que não está bem caracterizada para uma outra infração mais específica, procedimentos, né, as medidas administrativas, como que vai ser todo o procedimento, inclusive o respaldo legal, com base em que norma o agente vai adotar as medidas ali cabíveis, tá? Então, esse manual, printa essa tela aí, se você está
aí do seu celular ou no seu computador, já dá um print aqui nessa tela, baixe essas resoluções que trazem, então, a figura do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tá bom? E aí, falando sobre a infração de celular, como que vai ficar essa questão da infração de celular? Deixa eu ver aqui a questão do Bluetooth, ó. Já tem alguém falando aqui, ó, como fica no caso, né, que não tem ficha. Vou falar já, o Edenilson. Reduz a tensão, ó. A Celciane falou que é infração porque reduz a tensão. E assim por diante, né? Então, ó, Judá Advocacia considera que não, mas a falta de atenção poderia acarretar a devida infração. Bons questionamentos aqui que nós vamos tratar já, tá bom? Nós vamos tratar. Vamos guardar essas informações aí que nós vamos usar. Como era a infração de celular? Galera, vocês estão gostando? Estão gostando ou não? Deixa eu fazer uma pausa rápida aqui, que agora nós vamos entrar no fio da meada mesmo aqui, na cereja do bolo da infração de celular, tá? Então, quero que você que está aqui comigo dê o seu like. Tem mais gente do que o número de like aqui. Então, eu quero que você dê o like aí para a gente continuar e vamos seguir nessa pegada aí, tá? Olha só, infração de celular como era. Eu preciso trazer essa evolução histórica para você entender o porquê das alegações do recurso atualmente, tá? Como era a infração? Só existia uma tipificação para a infração, que era o artigo 252, inciso 6 do CTB. Então, o artigo 252, inciso 6, ele trata lá, dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Então, dirigir utilizando de fone de ouvido ou utilizando telefone celular era uma infração prevista no artigo 252, inciso 6 do CTB. E aí cabia, então, era uma infração classificada como média, tá ok? E 4 pontos na CNH. Uma multa que hoje está no valor de R$ 130,16, tá? E aí, olha só, esse manual brasileiro aqui, ó, a resolução 371, então, volume 1, não é isso? Ele trazia essa questão, ó. O manual brasileiro, ele trouxe a ficha. E aí eu estou trazendo aqui algumas partes da ficha que é interessante para a gente. Cada conduta infracional, ó lá, tem uma tipificação e um código de enquadramento, tá? Então, dirigir o veículo utilizando de fones nos ouvidos, ó, conectado à aparelhagem sonora, é o código de enquadramento 73661. E dirigir veículo utilizando celular, 73662. Olha só que interessante. Um dispositivo legal, artigo 252, inciso 6, traz 2 condutas. E aí o Manual Brasileiro de Fiscalização, ele destrincha cada conduta individualmente. E aí, então, criou-se um código para dirigir utilizando fone de ouvido e um outro código para dirigir utilizando telefone celular. Até aí, tá perfeito? Tá tranquilinho, né? Tudo joinha, né? Então, seguindo aqui, dentro dessa questão da infração de celular, tudo que acontecia referente à conduta com o celular era aqui, ó, 252, inciso 6, e aí só tinha 2 códigos de enquadramento. Dirigir com fone de ouvido ou dirigir utilizando o celular, tá bom? E aí, ambos os enquadramentos eram considerados uma infração classificada como média, né, 4 pontos na CNH e R$ 130. Olha só a ficha do 73661, utilizando fone de ouvido. Aqui, ó, tá uma parte, o cabeçalho aí da ficha de enquadramento que tem lá no manual. É isso aqui que o agente de trânsito deve seguir. E ele, inclusive, existe uma ficha para cada infração, tá? Pelo menos deveria existir algumas infrações que foram alteradas, criadas depois da última alteração, ainda está pendente da elaboração da ficha, tá? Mas vamos lá. Então, como era a ficha aqui, ó? É a ficha que ainda existe no manual, tá? Então,
dirigir veículo utilizando-se de fone nos ouvidos. Olha lá, tipificação geral, né, do enquadramento. Infração de natureza média, penalidade de multa, não tinha medida administrativa. A competência de quem é? Ó, Estado e município, lembrando que rodoviário pode todas, não é isso? E aí, olha aqui, ó, os campos. Quando autuar, quando não autuar, definições e procedimentos e observação. Campo observações. Aqui é o coração da análise de um auto de infração. Está aqui, nesses campos aqui. Ó. Olha lá, ó. Quando autuar, essa ficha trazia lá, condutor que transita utilizando fone nos ouvidos. Então, para esse enquadramento 73661, que trata da tipificação de dirigir utilizando fone nos ouvidos, conectado à aparelhagem sonora, quando se autua? Quando o condutor está transitando usando fone de ouvido, não é isso? Conectado à aparelhagem sonora, é isso aqui, ó. Ó o meu. Nesse caso aqui o meu é sem fio, mas é isso aqui, ó. Coloquei o fone no ouvido, eu estou dirigindo, estou passivo de uma autuação, desde que esse fone de ouvido esteja conectado a uma aparelhagem sonora. Esse é o enquadramento, não é isso? Quando eu autuar. Quando não se autua, condutor utilizando o fone em apenas um dos ouvidos, olha só. Porque, na verdade, ó, a tipificação... Deixa eu até voltar aqui, ó. 252, inciso 6. Dirigir veículo utilizando de fones. Fones no plural. E aqui, nós, no direito de trânsito, a gente tem que se apegar nos mínimos detalhes, tá? Nos mínimos detalhes. A administração, ela segue muito ali a interpretação literal, né? Então, fones no plural. E aí, a ficha já vem justamente falando o seguinte, ó. Fones nos ouvidos. Quando não se autua? Quando estiver com um fone apenas em um dos ouvidos. Então, se eu estou assim, ó, do jeito que eu estou aqui, ó, um fone no ouvido e o outro sem, não cabe autuação. Perfeito? E, inclusive, existem equipamentos que é um fone único mesmo, que a pessoa coloca no ouvido. E aí, nesse caso, não cabe autuação, porque é um único fone em um lado, só apenas um ouvido, não cabe autuação, tá? E aí, a primeira... Vou falar disso mais na frente. Essas informações, você tem que trazer elas e buscar elas no auto de infração de trânsito, no campo observação, se ele constou esse tipo de coisa lá na observação do auto, tá? Olha uma outra possibilidade de não se autuar. Condutor dirigindo o veículo utilizando-se de telefone celular. Aí, ó, o enquadramento não é esse aqui, ó, 73661, mas sim 73662. Existe um enquadramento específico para usar o celular. Então, volto aqui, ó. Um dispositivo legal que trouxe duas condutas infracionais. Utilizar fone de ouvido conectado à aparelhagem sonora e utilizar o celular, certo? Aparelhagem sonora é o 73661. Celular não se autua nesse código aqui, 73661. Por quê? Porque tem uma ficha específica, 73662. Beleza? E aí, nesse sentido, então, ele não vai lavrar um auto nesse enquadramento. Ó, definições e procedimentos. A abordagem será obrigatória para comprovar o uso dos fones conectados à aparelhagem sonora. Então, você imagina o seguinte, eu estou com fone de ouvido, mas eu estou numa ligação telefônica. Eu estou falando no celular, né? Estou com fone de ouvido numa ligação telefônica. A infração não é de utilizar o fone de ouvido em si, mas sim de utilizar o telefone celular. Então, essa situação, para eu distinguir o condutor, vamos supor que eu seja agente de trânsito, e aí, para eu distinguir, o condutor está fone de ouvido conectado à aparelhagem sonora ou fone de ouvido utilizando o celular? Eu preciso de abordar. Então, essa é uma infração que somente o enquadramento de fone de ouvido precisa de abordagem. O outro enquadramento de utilizar telefone celular junto ao ouvido, por exemplo, ou segurando, manuseando,
e aí esses enquadramentos não é obrigatório a abordagem, porque o agente consegue constatar mesmo sem abordar, visualizando sem abordagem, tá? E olha só, descrever a situação observada no campo observação usando o fone conectado ao MP3. Nesse caso aqui, há essa situação. Vocês estão entendendo a importância que é uma receitinha de bolo? É um passo a passo que o agente tem que seguir até o final, e que se ele não seguir, esse ato administrativo está eivado de vício e ele pode ser anulado, ou seja, o auto de infração vai ser cancelado porque o auto de infração é inconsistente ou irregular. Vocês estão conseguindo visualizar isso? Principalmente os novatos. Quem não está atuando ainda na área, está começando agora, já me fala se está entendendo ou não essa pegada, tá? Qualquer coisa a gente vai repetindo. Olha só o código de enquadramento 73662. Aí, ó, dirigir veículo utilizando-se de telefone celular. Aí sim, ele traz todas as informações, ó. É uma natureza média, penalidade de multa, medida administrativa não possui, competência, Estado, município e órgão rodoviário, constatação, vídeo e procedimentos. E olha lá, quando autuar, condutor que transita utilizando o celular, ainda que em imobilização temporária. E aí, o que eu trago aqui? O que é a imobilização temporária? As mulheres vão me matar aqui, mas essas... Olha uma conduta das mulheres aqui. Sinal vermelho do semáforo, ela vai lá, tá aguardando lá a abertura, né, o foco verde, né, para prosseguir a marcha. Aí ela para se maquiar, ela para utilizar celular, ela para tudo. O motorista também usa celular, né? As mulheres se maquiam, né? Tem essa pegada aí, né? Mas estou dando um exemplo do que no meio do trânsito, né, no fluxo, né, no meio da via, ele, com a marcha interrompida, né, uma imobilização temporária do veículo, não é considerado, então, parado nem estacionado. E se ele mexer no celular com o veículo imobilizado ali no meio da via, isso é considerado infração, tá ok? Então, essa é uma situação que você deve analisar. Porque muitos clientes vão falar assim, mas estava vermelho, o semáforo estava com o sinal vermelho, eu mexi ali enquanto estava vermelho. E não pode, tá? Olhando aqui, não pode. Junto ao ouvido, que é o mais tradicional, então está utilizando aqui para fins de uma ligação telefônica, realmente, né? Ou então com o uso de fone, ó. Então veja aqui, o uso do fone, eu posso estar utilizando o celular para uma ligação telefônica, mas usando fone de ouvido. Qual que é a diferença? Se eu estiver utilizando o fone de ouvido, o agente vai ter que me abordar para poder constatar se eu estou ouvindo música, assistindo vídeo, ou se eu estou numa ligação telefônica, por exemplo, tá? Olha lá, quando não autuar agora, condutor dirigindo utilizando fone na aparelhagem sonora. Tá vendo que ele inverteu aqui, ó? Então, no não autuar, no 73661, ele joga do celular aqui no 62. E no 73662, ele joga o fone de ouvido na aparelhagem sonora no 61. Ele inverte, tá? Ó a outra aqui, ó. Utilizando o celular com veículos parado ou estacionado. Lembrando que veículo parado e estacionado é diferente de imobilização temporária. Dei o exemplo de o andapara lá do fluxo de veículos, né? Então, tá muito congestionamento, por exemplo, né? Aí o veículo está lá imobilizado, isso não é considerado parada nem estacionamento, tá bom? Parada e estacionamento existem definições específicas para isso. A abordagem, olha lá, a abordagem será obrigatória para constatação da questão do fone. Então, lembre-se aí, IPC, importante pra caramba. Toda e qualquer infração que tenha fone de ouvido relacionada, você precisa constatar se houve ou não a abordagem. Se for mencionada a utilização de fone nos ouvidos sem a abordagem, esse auto deve ser considerado nulo. Por quê? Porque ele está inconsistente e irregular, de acordo com a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização que o próprio CONTRAN
criou, tá? Então, imobilização temporária, tem uma definição aqui para você entender o que é parada, o que é estacionamento e o que é imobilização. E da mesma forma, olha lá, o campo de observação, descrever a situação observada, utilizando o celular junto ao ouvido. E essa informação é uma das mais importantes, né? O campo de observação é um dos campos mais importantes. Por quê? Porque, na verdade, você vai entender que não há mais um padrão 100% a ser seguido por essas fichas. Eu trouxe uma evolução histórica de como era a infração. Esses conceitos são utilizados até hoje, mas as fichas estão desatualizadas. Por quê? Porque a Lei 13.281 de 2016, uma lei que foi criada, foi publicada em maio de 2016 e que entrou em vigor em novembro de 2016, trouxe uma agravante, trouxe uma nova situação no que tange à fiscalização de trânsito para as infrações de celular. Olha só o que aconteceu. 252 do CTB foi criado, então, a 13281 criou o parágrafo único. E olha o que está escrito lá no parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5 caracterizar... Eita, deu uma... Deixa eu tomar água aqui, peraí. Caracterizar-se-á, aí saiu, caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de um condutor estar segurando ou manuseando telefone celular. Então lembra que eu falei sobre a questão da multa que é do século XXI? Por quê? Os equipamentos, né, os telefones celular, eles evoluíram muito. E hoje praticamente não se utiliza para uma ligação telefônica. Você entra na internet, você manda uma mensagem via aplicativo, né, de mensagem de áudio ou vídeo, você vê as suas redes sociais, você grava um history. Tem gente que grava, faz live dirigindo o veículo, né? Eu fico só vendo, né? E aí o fato é que com a evolução do aparelho celular, a gravidade da infração, dessa conduta, na verdade, aumentou muito. Uma coisa é você estar dirigindo com uma mão no celular, mas tá aqui, ó, olhando para a via. Outra coisa é você dirigindo o veículo, ó, olhando assim. E via de regra é isso aqui, ó. Deixa eu até me afastar um pouquinho. Ele tá aqui, ó, com o celular na perna porque não quer que ninguém veja, né? Alguns até olham mais descarado, coloca até no suporte e vai mexendo mesmo. Mas muitos aqui, ó, celular abaixado, não é isso? E aí o que acontece? A gravidade, né, dos acidentes, de tudo, a complexidade do tema aumentou muito. E aí o legislador precisou aumentar a gravidade da infração para essas condutas. Então, aquilo que era tudo, ou fone de ouvido, ou utilizando o celular, seja da forma que era, junto ao ouvido, manuseando, teclando, a partir de 1º de novembro de 2016, passou a ter mais 2 enquadramentos, que nasceram em virtude desse parágrafo único aqui. Então, a hipótese prevista no inciso 5 do 252 vai se caracterizar como infração gravíssima quando o condutor estiver segurando ou manuseando o telefone celular. Não é isso? E aí, olha só que interessante, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Antigamente, a conduta de celular, ela se enquadrava onde, ó? Artigo 252, inciso 6. E agora, o legislador foi lá e criou um parágrafo único, agora que eu digo, em novembro de 2016, que entrou em vigor, tá? Lei 13.281 de 2016. Então, a partir de 2016, o legislador criou um parágrafo único falando, ó, a hipótese prevista no inciso 5 vai ser gravíssima quando estiver segurando ou manuseando o celular. Mas a infração do celular não estava no 252, inciso 6? Nós lemos agora mesmo?
E agora ele está falando de inciso 5. A gente vai precisar ver qual é a infração do 2525. E vamos lá, então. Ó. Então, segurando e manuseando o celular, né? Estou dando exemplos aqui sobre manusear e segurar o telefone celular. Mas olha lá. Então, gravíssima, 7 pontos, R$293. Já prejudicou, agravou mais a conduta aí, né? E olha só, o inciso 5 do 252. Dirigir veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares, tá? E aí, quais são lá, ó? Tem os sinais regulamentares de mudança de direção do veículo, não é isso? Né? Ou então dirigir com uma mão só quando ele está passando a marcha lá do veículo, ou quando ele está fazendo alguma questão de acionar os acessórios lá do veículo, tá? Então, essas são as 3 hipóteses do artigo 252, inciso 5, que não penaliza. Tudo que estiver dirigindo com uma das mãos e que não seja nenhuma dessas 3 hipóteses, vai gerar uma infração que também 4 pontos, R$130, tá? E aí, olha lá, a ficha do 252 também trata essa questão. E olha que interessante, ó. A ficha do 252... Então, vamos lá, só voltando aqui, ó. Vocês entenderam? Existe... Tá tranquilo, gente? Ou tá meio complicado aqui? Vamos lá. Eu vou ver aqui os comentários já. Deixa eu só terminar o raciocínio. Aí a gente vai ver os comentários aqui, as perguntas, tá? Eu desço na barra de rolagem. Primeira coisa, eu quero entender se vocês estão compreendendo aqui. Então, como era a infração do celular, 252, inciso 6, como veio a evolução do parágrafo único do artigo 252, tá tranquilo. Paola já falou que tá tranquilo aí, beleza, tá? Então, veja aqui, antigamente era 252, inciso 6, uma infração específica para celular, tá? Depois veio o parágrafo único falando, quando for, vou traduzir o que está aqui no parágrafo único. Quando o condutor estiver dirigindo com uma das mãos, o inciso 5 não trata disso aí, ó, dirigir com apenas uma das mãos, não é isso que está aí, ó? Não é isso? Então, quando o condutor estiver dirigindo com uma das mãos, a infração vai ser gravíssima e não grave, ó. Opa, perdão. E não média, perdão. Vai ser gravíssima e não média, tá? Por quê? Vai ser gravíssima quando? Quando ele estiver dirigindo segurando, ou manuseando, de repente até teclando, tic, com a mão teclando, tá? Aí, essa é a essência. Quando ele estiver segurando, ó, tô ouvindo um áudio, ou então tô apertando o botão de áudio aqui, tô gravando o áudio, ó, tô segurando. Ou então, quando eu tô teclando aqui, eu tô manuseando, tô virando os stories, tô vendo minha rede social, tô manuseando por algum motivo aqui, aí entra nessas duas questões. E aí, se transformou, então, uma infração que era 252, inciso 6, para uma infração do 252, inciso 5, com a agravante do parágrafo único. Ou seja, é 252, inciso 5, porém, 7 pontos e não 4. Por quê? Porque ele está manuseando e segurando o celular. Compreenderam até aqui? E isso é importante para a gente dar o próximo passo. Quero saber se vocês compreenderam. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho de água aqui. José Rocha, existe alguma tese para combater essa multa? É por isso que nós estamos aqui, José Rocha. Quem ficar até o final vai compreender essa situação perfeitamente aí. E tem chances de cancelar vários autos de infração sim, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui enquanto isso. Muito comum o motorista de aplicativo manuseando o aparelho, fica posicionado no painel, no centro do painel, isso mesmo. Vou falar sobre isso, Edenilson Macedo. Como fica a questão do parágrafo único? É isso aí. Não tem ficha. Não tem mesmo, Edenilson. Vou falar já, beleza? Caso de veículos em que que tem recurso de atendimento de telefone no volante. Vou falar sobre isso, tá? Nós vamos entrar nessa seara agora aqui. Parte mais prática. Gente,
o número de pessoas assistindo não está compatível com o like. Eu quero like nessa live aí, pô. E, ó, eu vou falar para vocês, ó. Só que o Legale está dando para vocês é uma aula, não é melzinho na boca, não. Você vai aprender a recorrer de uma infração de celular com uma sessão da tarde. Esse tema você já é especialista. A partir de agora, você já vai conseguir identificar melhor do que qualquer outro profissional quando um auto está evado de vício da multa de celular. Então, ó, no mínimo aí, ó, em consideração, não a mim, mas ao Legale que está dando isso para você aí, um likezinho aí para o Legale, tá bom? E agradeço o Legale a confiança de eu estar aqui dando mais essa aula para vocês aqui, tá? Então vamos lá, ó. 2525, a ficha está totalmente desatualizada. Ela só traz as questões relacionadas à tipificação mesmo de dirigir com uma das mãos. Está tão desatualizada, lembra que o Manual Brasileiro sofreu a última alteração, Manual Brasileiro de Fiscalização, Resolução 371, sofreu uma alteração pela 471 em 2014. E aí eu não mencionei que em 2016 que a lei mudou a infração de celular. Então o que acontece, gente? A ficha está desatualizada, olha aqui, ó. Inclusive está tão desatualizada que se for seguir pela ficha, quando não autuar, ó, a infração 2525, o condutor que está segurando o volante utilizando o celular, que aí ele remete lá para o 2526, porque antigamente só tinha 2526. Vocês compreenderam isso? E aí vem essa situação. Então veja que foram criados duas novas condutas, dois novos códigos de enquadramento. O Denatran, através de uma portaria, já criou esses dois códigos de enquadramento, ó, 76331 para dirigir veículos segurando o celular e o 76332 para dirigir manuseando, quando ele está lá, ó, igual eu estou aqui manuseando, por exemplo, manuseando aqui, então 76332. Olha só que interessante. Então, nós temos agora mais dois códigos de enquadramento, mas não temos ficha para esses dois códigos, ó. Tá até em laranja aí, ó, para alertar. Printa essa tela aqui também, ó. Vou deixar aí um pouquinho para você. Printa essa tela. IPC. Para quem é das antigas, sabe já o que é IPC, não é isso? Importante pra caramba, não é isso? Então, printa essa tela aí, porque é importante pra caramba. Esses dois enquadramentos ainda não existem fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização, tá ok? Não existindo ficha, fica aberto. O que eu devo autuar, o que eu não devo autuar, quais são os procedimentos, não existem. E aí é mais importante ainda de você analisar o auto de infração e verificar o que o agente constou no auto. Por quê? Porque dependendo da situação, a conduta que está lá, que ele tipificou em um enquadramento, de repente ela se caracteriza num outro enquadramento. E nós vamos entender já isso aí, tá? Então, 252, inciso 6, nós temos duas condutas infracionais, né? Utilização de fone nos ouvidos, que é necessária a conexão do aparelho do fone em aparelhagem sonora. E a utilização do celular propriamente dito. E aí, um entendimento aqui razoável. Agora nós vamos chegar. Agora eu quero ver. E eu quero a participação de vocês, hein? Então vamos lá. Ó. Mantendo as duas mãos na direção do veículo. Por quê? Ó? Vamos voltar um pouquinho. O entendimento mais correto. E isso aqui, na verdade, gente, é a verdade do Ademir. Que não é uma verdade absoluta, é uma interpretação minha como operador do direito. Mas quanto advogado, eu digo para vocês, utilize da melhor forma a favor do seu cliente, beleza? Então, quanto estudioso da matéria, essa para mim é o entendimento mais correto. Quanto advogado, quando estou defendendo um condutor, eu sou parcial e eu defendo os interesses do meu cliente. E aí eu pego a interpretação que mais se adequar aos interesses do meu cliente. Belezinha? Então imagina o seguinte,
2526 é utilizando o celular, não é isso? 2526 do CTB utilizando o celular. 252, parágrafo único, ele fala lá que manusear ou segurar o celular utilizando uma das mãos só, dirigindo, utilizando uma das mãos, segurando ou manuseando o celular, não é isso? Aí é 2525. Então, como que eu vou ser enquadrado de uma ligação telefônica no Bluetooth de celular? No máximo, se eu estiver com as duas mãos no volante. E aí existem posicionamentos. Não está pacificado isso. Isso vai repercutir muito ainda. Acredito que quando sair algo, inclusive se for prejudicial para o condutor, as próprias montadoras entrarão com ações. Isso vai ser motivo de ADI. Escutem o que eu estou falando e marquem a data de hoje. Vai ser motivo de ADI isso aí. Imagina um veículo que tem o dispositivo Bluetooth. Eu conectei meu aparelho no dispositivo Bluetooth, atendi lá com o veículo em movimento, mas com as duas mãos no volante. A pergunta que eu faço para vocês, e aqui, ó, entendimento do Ademir, estudioso da matéria, não é o advogado, tá? Vamos lá. Entendimento. Configura infração ou não? Eu estou utilizando o celular? E aí vamos na essência. Artigo 252, inciso 6. Olha na tela aí, ó. Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular. Mesmo ligado numa aparelhagem sonora, eu estou utilizando o celular? Estou utilizando. É passível de autuação? Se for pegar na interpretação literal, sim, poderia ser uma infração. Agora, olhando de forma mais prática, não tô tirando a mão do volante, não tô, né? Tô concentrado ali. E aí vem a discussão. Para alguns, qual que é a diferença, por exemplo, de você dirigir conversando com um passageiro e você dirigir conversando num celular? Segundo alguns doutrinadores que puxam mais para o lado da fiscalização, para o lado da segurança viária, eles trazem definições aí de estudos que, quando o passageiro está do lado, a sua concentração no trânsito é maior. E, inclusive, se o condutor se distrai, o passageiro fala, o sinal fechou. Cuidado que o veículo parou lá na frente. Ao passo que você sozinho, com o celular ligado, você se distrai e não tem quem te corrija. Esse é o argumento de quem entende que dirigir com as duas mãos utilizando o Bluetooth é uma infração. Mas o fato, gente, o que eu quero trazer aqui, eu estou trazendo aqui o entendimento porque eu quero fazer de vocês os top da galáxia na infração, na multa de celular. Mas o fato é que isso é muito difícil de você pegar na prática. Por quê? Porque precisa de uma abordagem. O agente precisa abordar e configurar que você está utilizando, Bluetooth, etc. Isso é muito difícil de acontecer, tá? Então, estou tratando desse tema, mas não é algo peculiar, assim, que você vai pegar no dia a dia, tá? Então, olha lá o entendimento razoável, então. Utilizando celular, né, a infração do 252, inciso 6, o entendimento mais razoável seria quando estiver com as duas mãos no volante. E aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo, as duas mãos no volante. Se a pessoa pega ou no Bluetooth, ou se o veículo é mais antiguinho um pouco, ele liga e no momento da constatação ele está assim, ó. Pode acontecer? Ele está conduzindo com o celular aqui, ó. Vou até fazer, ó. Oi. Tá. Isso aqui, você está dirigindo, utilizando o celular com as duas mãos no volante. Não pode, de forma alguma, isso ser caracterizado em inciso 5, dirigir com uma das mãos só. Então, se for enquadrado, vai ser enquadrado no 252.6. Perfeito até aí? Tranquilo, né? Então, essa é uma situação. Outra situação motociclista. Tem infração de celular para motociclista? Opa, se tem. Sabe o motociclista que prende o celular no capacete aqui, ó? E ele vai pilotando com as duas mãos no guidão lá, não é isso?
e ele está utilizando o celular, é infração de utilizar celular, 252, inciso 6 do CTB, tá? Mas para tudo isso, você vai ter que analisar o quê? O campo de observação do auto de infração. Olha, eu estou falando tantas vezes isso, eu vou trazer aqui algumas análises de 3 autos de infração para a gente ver como é na prática, como tem acontecido via de regra, tá? Agora, ó, parágrafo único, segurando ou manuseando, ele tem que ser para conversar ou então para você visualizar alguma coisa. Então, ó, eu estou segurando aqui, ouvindo áudio. Estou segurando, assistindo um vídeo. Eu estou segurando. Eu estou manuseando, eu estou teclando alguma coisa aqui. Estou virando a tela aqui do History, por exemplo. Aí é manuseando. Então, na verdade, você tem que entender que a essência desse parágrafo único, dessa agravante, ela foi criada para quê? Foi criada pela modernidade dos smartphones, das redes sociais, dos aplicativos de comunicação e etc., tá? Que fazem a pessoa dirigir olhando para a tela do celular e não para a via, entenderam? E aí, olha só que interessante. Dentro disso tudo, sabe aquela ficha do manual, quando se autua, quando não se autua, do Manual Brasileiro de Fiscalização? Não existe até hoje. Não existe. Então, provavelmente, quando essa ficha sair, vai estar solucionado, né? Quando vai ser 252, inciso 6, utilizando celular, quando vai ser 252, parágrafo único, tá? Que é segurando ou manuseando. Enquanto isso, você vai ter que analisar auto de infração por auto de infração e de acordo com o que o agente colocou. Agora eu vou trazer mais uma aqui para vocês. Mais uma aqui. Utilizar telefone celular. Aqui, ó. Utilizar telefone celular. Eu estou utilizando telefone celular? Estou. Para ligação. Mas eu estou com uma mão só? Estou. Segurando com uma da... Eu estou segurando, não estou segurando? Obviamente, para eu utilizar, eu preciso, nesse caso, segurar, não é isso? E aí eu estou segurando aqui o aparelho celular. Qual a infração que vai ser? A mais branda de 4 pontos, 252, inciso 6, ou a mais grave, 252, parágrafo único? E aí? Quem vai decidir isso? Não tem previsão ainda nas fichas do Manual Brasileiro. E aí cada situação é uma situação. E aí, inclusive, isso tem sido tema de debate que eu vou trazer para você aqui. Deixa eu colocar, deixa eu ver se vai aparecer na tela para você. Vamos ver aqui, peraí. Foi na tela. Isso aqui, ó, é uma consulta realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito de Caxias do Sul, tá? Ao CETRAN, que é o órgão máximo normativo consultivo do Estado, ó, o CETRAN do Rio Grande do Sul, tá? E o questionamento sobre essa questão da aplicação do 252, inciso 6 e a Lei 13.281. E aí eles trazem todo um histórico aqui, né, uma fundamentação técnica, falando do 252, inciso 6, eles trazem o conceito social de utilizar, né, o telefone celular, de segurar e manusear, tá? Essa consulta veio do Rio Grande do Sul, do CETRAN do Rio Grande do Sul. E no final, vamos aqui ao que interessa. Se você colocar na rede de pesquisa aí, consulta celular CETRAN Rio Grande do Sul, já vai aparecer, tá? Já vai aparecer para você. Olha lá as considerações finais, ó. A utilização para ligação telefônica entra no 252, inciso 6. Mesmo que seja, ó, isso aqui, ó, segurando com uma das mãos, mas o conceito social é a utilização do celular para ligação telefônica, 252, inciso 6, multa de 4 pontos. Isso na visão do CETRAN do Rio Grande do Sul. Agora, quando for segurando o celular dessa forma aqui, ó, aí já é 252, parágrafo único, agravante de 7 pontos, tá? Então, esse é um parecer de novembro de 2016, ó, justamente quando a lei entrou em vigor. Até parabenizo aqui a Secretaria de Trânsito
né, da cidade de, deixa eu ver aqui de novo, Caxias do Sul, isso? Cadê? Caxias do Sul, por quê? Padronizou, pacificou o entendimento, ao passo que vários estados, até hoje, ainda existem fiscalizações de várias as formas. Na verdade, o que eu vejo aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é infração de segurar telefone celular sendo lavrada aqui, 7 pontos. E utilizar o telefone celular aqui junto ao ouvido também sendo lavrado 2526 com 4 pontos. Não houve uma padronização. Vai depender de quem julgar o recurso, de quem analisar o recurso. E vai depender de quem fizer o recurso também, elaborar esse recurso. E aí vamos então, para finalizar, aqui numa análise de auto de infração. Galera, ó, eu peguei aqui, esse é um auto de infração que eu consegui aqui, tem o código de enquadramento 76332. Olha lá, é uma parte, né? A parte que importa para a gente aqui. Dirigir o veículo manuseando o telefone celular. Então, manuseando, a pessoa está com o celular, ó, na mão aqui, teclando, vendo rede social, alguma coisa. Olha o campo de observação aí, galera. Olha esse campo de observação. O que está escrito aqui? Nadinha de nada, não é isso? E como eu vou saber qual é a conduta que o condutor estava realmente praticando? Como eu vou distinguir se ele estava segurando, manuseando ou utilizando? Campo de observação em branco. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é pedir a nulidade do auto por conta disso. O campo está em branco, automaticamente esse auto deve ser considerado nulo, nos termos do artigo 281, parágrafo único do CTB, tá bom? Porque o auto está inconsistente, não tem informação que é imprescindível. E até uma dica aqui, a cereja do bolo, para esse recurso e todo qualquer outro que você for tratar do campo de observação. A portaria 59 do Denatran, o anexo 4, a portaria 59 do Denatran, não é o anexo 4, é a portaria 59, ela traz quais campos são obrigatórios o preenchimento. E o campo observação, pela portaria 59, ele é facultativo. Porém, você tem que alegar no seu recurso que essa informação, apesar de facultativo lá pela portaria 59, essa informação é imprescindível para que o auto seja considerado consistente e regular. E aí você invoca lá o artigo 281, deixa eu até abrir aqui, ó. 281. Parágrafo único, inciso 1, ó. Autoridade de trânsito, 281, autoridade de trânsito, na esfera da sua competência estabelecida neste código e dentro da sua circunscrição, julgará a consistência e regularidade do auto, tá? De infração, e aplicará a penalidade. E aí o parágrafo único, o auto será arquivado e seu registro julgado insubsistente, inciso 1, se considerado inconsistente ou irregular. E aí, nesse caso, o auto está inconsistente. Por quê? Porque falta a informação, né, para distinguir. Hoje nós temos 4 condutas. Utilizar fone de ouvido em aparelhagem sonora, utilizar celular com o intuito de ligação telefônica, segurar o aparelho celular na mão e manusear o aparelho celular. São 4 condutas. Existem apenas 2 fichas que estão totalmente desatualizadas. Então, você não pode se basear naquelas fichas que eu trouxe. Eu trouxe as fichas para você entender os conceitos. Os conceitos são ótimos para você entender e é importante. Mas você falar que está de acordo ou desacordo com a ficha, isso você não pode. E aí a gente vai se basear única e exclusivamente a esse campo de observação. Então, ó, um recurso desse aqui, por exemplo, ó, endereçamento. Se for uma defesa prévia para a autoridade de trânsito, então, ilustríssimo senhor diretor do órgão de trânsito da cidade tal. Fulano de tal, brasileiro, casado, etc, etc, vem interpor defesa prévia, defesa da autuação, nos seguintes modos. 1. Dos fatos.
O recorrente foi autuado na infração prevista no artigo 252, inciso 5, com agravante do parágrafo único, pois estava, em tese, manuseando o telefone celular. Conduta esta tipificada no Código de Enquadramento 76332, tá? E seus fatos. Ocorre que o auto de infração deverá ser cancelado e arquivado conforme as alegações a seguir, eis que estão eivados de vício. Aí, dos fatos já está aí. Do direito. A Lei 13.281 trouxe a evolução histórica do celular, blá, 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 e a conduta de segurar o telefone celular está prevista lá na agravante, etc, etc. Ocorre que a resolução 371, alterada pela 471, possui a ficha de enquadramento apenas do 252, inciso 6, a qual está desatualizada. Portanto, é imprescindível que o auto de infração tenha o seu campo de observações preenchido da melhor forma, eis que a conduta será tipificada de acordo com a observação constatada pelo agente. O que, de fato, não há. Aí você pode até printar uma imagem como essa, coloca lá, mostrando que o campo de observação está em branco. E aí, do pedido. Ante o exposto, requer o cancelamento e arquivamento do auto de infração em epígrafe, uma vez que o campo de observação está em branco e nos termos do 281, parágrafo único, inciso 1, o auto deverá ser considerado inconsistente e ou irregular. Basicamente está aí. É uma folhinha, no máximo 2 folhinhas aí, seja claro, preciso, conciso. E aí coloca lá, fato, fundamento e pedido. Lembre-se sempre disso. Olha um outro exemplo aqui, ó. Um outro exemplo. Nesse caso, ó, dirigir manuseando o telefone celular, ó. E aí olha a observação. O agente ele não abordou. E aí ele tentou justificar a não abordagem aqui colocando embasamento legal. O 280, parágrafo 3º do CTB, ele fala que não sendo possível a abordagem, o agente ele vai descrever, relatar a situação, justificar no auto de infração e vai poder lavrar com o veículo em movimento. Então ele justificou, não abordei. Mas ele colocou alguma coisa, qual era a conduta? Se ele estava utilizando, segurando ou manuseando o celular? Não colocou. Então você vai basear nessa situação também. E olha esse aqui, ó. Tem muita gente que alega, né, nos seus recursos de defesas, era de noite, nem estou vendo aqui o horário, tá? Mas era de noite, o meu veículo é insufilmado e não tinha condições dele visualizar durante a noite sem me abordar, se eu estava ou não utilizando o celular, por exemplo, ó, manuseando o telefone celular, nesse caso. E aí, olha só, o agente, para não cair, né, para quebrar essa argumentação de, era de noite, etc., ó, ele colocou lá em movimento, então ele quis justificar, o veículo estava em movimento, beleza, não abordei, porém, os vidros dianteiros estavam abaixados. Então, ele quis dizer o quê? Apesar do veículo estar em movimento, eu constatei que ele estava o quê? Manuseando o celular, nesse caso aí, estava manuseando, tá? Porém, ele não colocou a conduta, manuseando. E aí existem formas, deixa eu até voltar aqui uns slides, ó. Aí. É interessante aqui para trazer formas. Ó, nesse caso aqui, ó, manuseando pode estar no painel, olha aqui, ó, painel, que até foi mencionado aí em algum momento, ou na mão, ó, segurando ou manuseando aqui na mão. E aí são essas coisas que você vai ter que trabalhar para você poder discutir. Então, você vai sempre argumentar o que está aqui no auto de infração. E aí, se ele não colocar... Ou, por exemplo, estava segurando o celular. Segurando. Vamos falar uma infração de segurando. O agente não
não constatou, não declarou no auto de infração se o cliente, se este recorrente estava utilizando o celular, segurando ele junto ao ouvido ou não. Você pode dizer, estava segurando o celular, mas junto ao ouvido. Junto ao ouvido não é agravante do parágrafo único, mas sim 252, inciso 6. Então, sempre você vai tentar descaracterizar uma conduta, tá? Então, seja por campo em branco, seja o que está lá adicionado. E para finalizar, gente, eu ministrei aula, eu acredito que mais de 30 municípios aqui da cidade do estado de São Paulo, mais de 30 municípios eu ministrei aula dando para agentes de trânsito, capacitação, formação e capacitação para agentes de trânsito. E muitas vezes o agente ele falava, mas está segurando, para mim está segurando, junto ao ouvido está segurando. Mas junto ao ouvido, o entendimento social disso é a utilização, né? Então você vai ter que basear muito nisso. Então, cada auto de infração que você pegar vai ser de uma forma e você vai ter que trabalhar isso aí, beleza? Gente, o que eu tinha para hoje era isso. Quero agradecer. Vamos esperar a Vanessa voltar aí. Olha, gente, essa é uma infração que vale a pena você se dedicar, se debruçar, pois é uma infração que ainda não tem ficha do manual, então cabe discussão, cabe interpretações, você precisa realmente entender esse conceito e daí a importância da evolução histórica para você poder tratar desse tema. Quero saber aqui, antes de me despedir, eu quero saber aqui uma coisa. Gostaram desse tipo de conteúdo? Querem ver mais sessões da tarde com infrações de trânsito nesse tipo? Coloca aqui no chat pra gente, manda lá pra Vanessa, mola Vanessa, eu quero que vocês entupam o WhatsApp da Vanessa de mensagem lá, né, Vanessa? Pra gente poder entender o que você quer, o que você precisa, pra gente continuar dando um conteúdo de qualidade para você, tá? Então, verdade. na data de hoje, eu agradeço a minha participação aqui, vou passar para a Vanessa, finalizando o seguinte, dia 16 agora, nós temos aí uma masterclass sobre a multa de radar que entra na fiscalização de velocidade. Lembra que eu falei que um percentual enorme, quase 70% das infrações decorrem da fiscalização eletrônica? Multa de radar. E aí você vai entender toda a evolução histórica, o que você vai pegar da norma antiga, o que você vai pegar da atual norma, como você solicitar as diligências, como você constatar se um radar está de acordo com a norma ou não, e as boas práticas do recurso de multa, beleza? Então, dia 16, multa de radar também é a nossa masterclass, né, Vanessa? Na próxima sexta-feira, às 10 horas. Inclusive, eu anotei aqui que tem alguns interessados no curso Fiscalização Eletrônica. E também querem um curso voltado para a prática, né? Eu falei assim, professor, então a gente já precisa agendar esses cursos. E a galera tá super animada aqui no chat, né? Olha lá, excelente aula, show de bola. É isso mesmo, olha lá, ó. Só elogios. Vocês então gostaram da cereja do bolo de hoje, né? Acho que gostaram, né, Vanessa? Ótimo conteúdo, agradeço. Muito bem, então a próxima sexta-feira todos vocês estão convidados, tá? A participar desse curso com o professor Ademir. Sexta-feira, tá? A partir das 10 horas. E o link de desconto já está aqui no chat, que ainda foi o Edinho que colocou, tá? Desconto isso, de novo? De desconto, olha que beleza. Mas é só hoje. Então, só hoje. Então, até as 23h59 de hoje, você procura aqui no chat o link de desconto, clica lá e já faz a sua inscrição para tirar as dúvidas ali, ó, tete a tete com o professor Ademir, hein? É isso que eu ia falar, né, Vanessa? O legal é que vai ser ao vivo, né? Vai ser na plataforma que os alunos vão poder interagir, não é isso? Vão poder interagir. Então, a oportunidade que você tem, inclusive, de, no final da aula, trazer aí as suas dúvidas, casos, né, dúvidas reais sobre o tema,
a gente pode abordar da melhor forma. É a visão do professor Ademir, de repente, em um caso seu, voltado para a fiscalização de multas de radar, é claro, né? A gente vai poder trabalhar isso, a parte prática do negócio também. É muito legal, eu gosto muito dessa interação, aulas ao vivo, né? E é isso aí. Então vai ser show de bola, sexta-feira, dia 16, às 10 horas. E o Legale sendo legal e dando desconto de novo, né? Aquele precinho que é igual a mãe, né? A mãe sempre quer trazer mais um lá, o coração de mãe, né? Vai ajudando sempre. E eu digo isso até fazendo aqui um agradecimento, né? O Legale, ele faz parte da minha formação profissional. Na verdade, ainda quando eu estava na faculdade, eu já estava lá sentado nos bancos, nas cadeiras do Legale como aluno. E para mim foi um momento emocionante quando eu comecei a ministrar aulas lá, do lado dos professores que eu tinha como meus heróis, meus mestres, né? E eu lá do lado, compondo a cadeira de docente. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui de novo no Legale, vestindo essa camisa aqui que eu gosto tanto. Isso aí, professor, muito obrigada. Na verdade, a honra é nossa, né? Então, o senhor aqui conosco com tanto conteúdo, né, excelente. A gente vê pelo feedback dos alunos, né, que eles colocam aqui no chat. Eu sempre agradeço eles. Eu falo, gente, obrigada, porque o feedback de vocês, ele é muito importante pra gente, né? Certamente. Então, exato aí. Então, fica a dica. Próxima sexta, dia 16, né, professor? A partir das 10. É isso aí. Aula com o professor Ademir. Não vai ser ao vivo pelo nosso canal. É um curso fechado, onde você clica no link que está aqui no chat, tá? E faz a sua inscrição. Esse desconto é só até hoje. Só até hoje. Então, vai lá, clica, faz a inscrição e não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. É isso aí. Show de bola, gente. Tá bom? Professor, obrigada. Ótima tarde para o senhor. Segunda-feira que vem às 15 horas estamos aqui, hein? E todos os temas já estão lá no nosso site, né? Mais uma... segunda-feira, já só para dar como diz a molecada, meu filho, eu tenho um filho de 19, né? Ele, pai, um spoiler. Aí eu aprendi esse termo, eu tô começando a ficar então. Esse negócio. Isso. Pai, um spoiler. E aí, galera, um spoiler. Mais uma multa do século 21 aí, né? Que é a infração de rodízio que nós vamos tratar. Então, é um tema super polêmico. Vou trazer a questão da multa tradicional do rodízio e da multa que está sendo aplicada, inclusive, nesse período de isolamento que a gente está vivendo aí também. Questões muito importantes para você, beleza? Beleza, então, gente. Obrigada, professor. Não percam a próxima sessão da tarde. Se inscreva para receber todas as novidades, hein? Gente, é isso aí. Super beijo para vocês. Obrigada, professor. Ótima tarde, hein? Até amanhã da próxima sessão da tarde. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.